Não existia nada ainda no Novo Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito após a morte e a ressurreição de Jesus. Após o batismo com o Espírito Santo, né? Aí então começou-se a escrever a respeito da vida de Jesus e também da comunhão dos santos, né? Do início da igreja. Então começou-se a escrever sobre isso. Aí que vieram os evangelhos e depois as cartas paulinas, né? E aí as cartas de Pedro, né? De João, Tiago, Judas. Então aí que vieram os outros escritos que nós conhecemos hoje como Bíblia. Mas antes só tinha o Antigo Testamento. Número 6. Em que o apóstolo Paulo fundamentava sua pregação e seu ensino? Então, na lei e nos profetas. E dizia que não pregava outra coisa, senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Veja aí Atos 26, 22. Então, o que Paulo pregava? Aquilo que estava escrito. Tudo que Paulo pregava, ele citava alguma coisa que estava escrito ali no Antigo Testamento. E via agora o seu cumprimento no Novo Testamento. É assim que era a pregação apostólica. Em Romanos 9, por exemplo, o apóstolo dos gentios cita o nome de Oséias e faz referência ao texto do profeta. Então, no versículo 25, parte A, ele fala do profeta Oséias e ele fala a respeito de quê? De uma profecia dita por Oséias no capítulo 2, versículo 23. Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo. Então ele está citando Oséias, que está escrito no livro de Oséias. E o cumprimento agora, ele aplica esse cumprimento aos gentios, dizendo que está então a oportunidade com os gentios, que não era povo, mas agora é filho de Deus, e declarado filho de Deus, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo cita também outro profeta, o profeta Isaías. Algo que chama atenção é o fato de o apóstolo citar os dois profetas exatamente na ordem que se encontram em nossa Bíblia. Oséias, o primeiro dos profetas menores, e Isaías, dos maiores. Então Paulo cita agora o primeiro, Oséias, que é o primeiro do livro dos profetas menores. E cita também Isaías, que é o primeiro do livro dos profetas maiores. Não que naquele tempo de Paulo existisse essa divisão, profetas maiores e menores. Isso foi feito depois. Mas Paulo, coincidentemente, cita exatamente o primeiro profeta menor e depois o segundo profeta, o profeta maior, o primeiro do livro dos profetas maiores, que é Isaías. 7. A história do profeta Oséias é um dos casos raros em que a condição pessoal do profeta serviu para retratar a mensagem divina. É o que chamamos de oráculo por ação. Então, complete segundo essa história. Os nomes de seus filhos descreviam a situação do relacionamento entre o Senhor de Israel. Então, Lo-Ami quer dizer o quê? Terceiro filho de Gomer, mulher do profeta Oséias, era ilegítimo, pois ele havia adulterado. Então, assim como o adultério rompe os laços matrimoniais, Israel, por causa da sua infidelidade a Deus, havia quebrado o concerto divino firmado no Sinai. Então veja só, é claro que Oséias, quando casou com Gomer, uma mulher muito linda, muito inteligente, né? Que ela tinha a significação de Israel. Então eles se casaram, tiveram um filho, só que o nome do primeiro filho foi Jezreel, que significava destruição, juízo, né? Porque Deus já estava ali usando aquela família para mostrar o juízo de Deus sobre Israel, juízo que viria no futuro, e que nós sabemos, nós estamos estudando nesse trimestre, estamos vendo aí o resultado do pecado de Israel, da idolatria de Israel, que foi a destruição total da nação. Então Deus começa aí, através de Oséias, a revelar esse juízo através da própria família de Oséias. Então, depois de ter nascido o primeiro filho de Israel, aí vem o nascimento da primeira filha, Lo-Ruama, que significa que Deus não vai se compadecer, é a não compadecida, Deus não vai ter misericórdia, Deus vai derramar o seu juízo realmente, porque Deus sabe que o povo não ia se arrepender,
e então o juízo viria realmente, Jerusalém seria destruída, todo Israel, na verdade, seria destruído. E nós sabemos aí o final da história, né? O que aconteceu. Levados cativos e tantos mortos, aquela destruição toda. Deus já estava dizendo sobre isso. Então, não favorecida, não compadecida. E, em terceiro lugar, então, nasce o Lo-Ami, ou Lo-Ami, que Deus está dizendo: não, povo meu, esse povo não é meu. Esse povo é adúltero. Esse povo está agora adorando outros deuses. Não é meu povo. Então vem aí o juízo, significa exatamente que essa prostituição da mulher de Oséias significa a prostituição de Israel. Agora, entretanto, a profecia contempla um fim glorioso para Israel. Alô, Ami, direi, tu és meu povo. É exatamente essa mensagem que o apóstolo aplica aos gentios que se convertem mediante o Evangelho de Cristo. Chamarei meu povo ao que não era meu povo. Então Deus disse, olha, Lo-Ami quer dizer então não meu povo, mas se esse povo se arrepender, se esse povo se converter, então será chamado meu povo. Eu vou mudar o nome. E Paulo aplica isso então. Antes nós éramos não povo de Deus, nos tornamos povo de Deus, porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Já Israel, que era povo de Deus e não aceitou o Messias que veio, foi chamado então não meu povo. Mas é claro que todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador será salvo. E é salvo imediatamente quando faz isso. Número 8. Complete segundo a interpretação apostólica dada por Paulo do texto acima. Então, assim como os hebreus desviados dos dias de Oséias ofereciam sacrifícios aos deuses falsos, os gentios adoravam os ídolos. Tais cultos eram, na verdade, oferecidos aos demônios. 1 Coríntios 10, 20. Entretanto, Deus mudaria a sorte de Lo-Ami. Nesse caso, a utilização do seu nome consiste em uma sinédoque, representando Israel. Pois no lugar onde se lhes dizia, vós sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Oséias 1:10. Da mesma forma, Paulo interpretou o texto de Oséias, declarando que o Senhor Deus igualmente mudou a condição dos gentios que se convertem ou que se converteram à fé cristã. Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então aqui é a explicação disso que nós falamos há pouco. Os gentios viviam na idolatria adorando deuses, outros deuses, né? Não queriam saber de Deus, não criam em Deus. E os judeus já tinham um Deus só e adoravam um Deus só. O que aconteceu? Nós estávamos perdidos, condenados, destinados ao inferno. E os judeus, como adoravam o Deus verdadeiro, estavam destinados à salvação, à vida eterna, ao reinado de Cristo e tudo mais. Mas o que aconteceu? Os judeus começaram a adorar os ídolos e nós começamos a buscar a Deus. O que aconteceu? Nós que não poderíamos ser salvos, adquirimos a salvação pela fé em Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, não éramos povo de Deus, passamos a ser povo de Deus. Vivíamos na idolatria com vários deuses, agora só temos um Deus, o Deus verdadeiro. Israel, que vivia com Deus, em comunhão com Deus, que tinha um Deus só, passou a ter vários deuses, perderam a salvação, a condição especial de Deus. E agora, ou aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, ou estarão definitivamente condenados. E assim, à medida que vai passando o tempo, aqueles que estão vivos, que vão se convertendo, são salvos. E aqueles que puderem, estiverem vivos, né, durante o milênio, terão a oportunidade de crer em Jesus e realmente serem salvos também. Agora é evidente que agora tanto gentios como judeus têm a oportunidade daqui para frente, iguais, todos através da fé em Jesus Cristo. Parte 2, Isaías, o profeta maior. Número 9. Por que o apóstolo Paulo aplica a profecia de Isaías acerca do remanescente fiel aos judeus de sua geração? Então, porque apenas uma minoria deles veio a crer em Jesus. A explanação apostólica tem aí sua razão de ser. Então Paulo diz apenas o remanescente será salvo, ou seja, aquele que estiver vivo e aceitar Jesus como Senhor e Salvador.